Iwayama Ichiyo é um recém-recruta que foi mandado por engano para a organização A Ordem dos Eleustet. Não sei como é que se lê isso. Tá entre parênteses iluminados. Deve ser alguma língua aí. Tem cara de quê? Cara de egípcio esse troço aqui. Enfim. Então a Ordem dos Iluminados, que é uma organização especializada em derrotar os monstros do abismo, que são almas de pessoas que foram consumidas pela escuridão de forma misteriosa. O de forma misteriosa é o que me deixa meio assim. Como primeira missão, Iwayama é levado para a cidade de Heaven's Gate, que está sendo atacada pelos monstros do abismo junto com seu novo parceiro chamado Ginger Collinger. Engraçado. É um figurão da sociedade que quer provar o próprio valor neste mundo. É um modelo padrão, né? É um modelo padrão de um personagem que ele não se encaixa direito, então aquele conceito ali do underdog e tal, né? O personagem que ele não é o padrão para aquele modelo de história que a gente está contando. Ele vai entrar ali numa organização, numa escola, num exército, em alguma coisa assim, e ele vai ter que lidar com uma certa situação. O que eu sempre falo aqui em histórias desse tipo, e em qualquer história, mas em histórias desse tipo, ainda mais é focar no quais são os objetivos do personagem em relação a essa organização que ele está inserido. Por que, se ele foi mandado por engano, por que ele não sai dali? O que impede ele de sair? Meu celular tá tocando notificação adoidado aqui, não sei porquê, não é de WhatsApp dessa vez, e-mail, sei lá o que diabo é. Enfim, por que ele não sai? Por que ele continua ali? Esse enviado por engano foi por engano das pessoas da organização, foi por um engano contra a vontade dele, a favor da vontade dele. Ele pode, por exemplo, ter feito alguma coisa para entrar e ele foi chamado por engano no sentido de que a organização não queria chamar ele, entende? E aí ele pode ter algum objetivo que envolva a organização e por isso que ele fez isso. Ele sabe que ele não iria ser chamado das maneiras convencionais, tradicionais, e aí por isso ele faz algo desse tipo. E aí a gente vai construindo a história para criar as particularidades desses personagens, desse mundo, dessa organização, em diferenciação a, como eu disse, o modelo padrão, que é personagem que não bate muito com a descrição daquela organização, entra e tem que resolver uma coisa e acaba eventualmente virando o herói da organização ou de algo do tipo ali por conta de algum feito. Isso daí é um modelo padrão e não tem nada de errado com ele, né? Ainda mais esse lance, você tem a jornada do personagem que ele não cabia naquela organização, mas daí ele vira o melhor. É o MIB, Homens de Preto, é isso. Você tinha um personagem que ele não tinha nenhum... O personagem do Will Smith, né? Acho que é J o nome dele. Acho que é James alguma coisa, e aí ele vira o agente J. Ele é um personagem das ruas, malandro, etc. Um policial ali, provavelmente de Detroit, né? Todo filme onde tem um policial meio malandro, ele é de Detroit. E aí ele entra ali para uma agência de organização secreta, onde todo mundo é mais sério e tal, e aí o mesmo lance. E aí no final ele vira um grande herói dessa agência e tal. Então você tem essa jornada como um padrão em várias histórias. E aí, como isso é um padrão em várias histórias, o que a gente busca é quais são os pontos aqui que vão fazer a minha história ser mais única. E quando eu falo isso, eu não necessariamente estou falando pra você inovar em alguma coisa. Não, então meu personagem no final ele não vai virar o herói daquilo, ele vai virar o vilão, beleza, ou ele vai fazer não sei o que. Pode ser, mas o que eu sempre comento independente da história que você está contando, o personagem ele precisa ter uma motivação, um motivo para ele fazer aquilo, para ele seguir aquilo, que seja que ele foi mandado ali sem querer, que ele não queira estar ali, mas que tem alguma coisa que prenda ele, que impeça ele de sair. O que ele vai fazer com relação a isso? Ele vai tentar sair, e ao tentar sair, ao tentar fugir, ao tentar ser expulso ou algo assim, ele vai se envolver mais ali no que vai virar a trama principal daquela história, ou algo assim. A gente precisa ter essa linha, né, bem estabelecida, igual eu falei já aqui nesse episódio, né? Os nossos pontos precisam estar conectados, formando o desenho do que é a nossa história, para que o personagem possa seguir esses caminhos de maneira natural e muito pela vontade dele. Quando eu falo pela vontade dele, fica um pouco complicado, porque pode ser que um personagem que ele esteja seguindo aqueles pontos meio que contra a vontade, mas o azar ou algo do tipo, né? Exatamente as escolhas que são contra a vontade dele fazem com que ele chegue mais naquela direção. Mas eu digo que eu acho que eu usei a palavra errada. Não pela vontade dele, mas pelas atitudes dele. Independente de ser a vontade dele ou não seguir naquele rumo, mas as atitudes dele têm que gerar ele a seguir naquele rumo.
E quando eu falo nisso das atitudes, tem a ver com exatamente o protagonista ser protagonista. Ele ter atitudes, ele fazer coisas, ele ter vontades e ele não ser só empurrado pela trama. Tudo bem ele ser empurrado pela trama no começo, mas em algum determinado momento da história ele tem que começar a ter suas próprias atitudes, suas próprias vontades, suas próprias ambições e buscas para que justifique o fato de ele ser um protagonista da história. E aí seguir em direção ao que seria a nossa trama principal, que a princípio não está estabelecida aqui. A gente tem ele e um outro cara que é da alta sociedade e quer provar o seu valor, talvez quer mostrar que não é só um figurão, que não é só o que se esperaria de alguém ali rico e tal, que não põe a mão na massa e tal, ele quer fazer exatamente o contrário. Legal, é um objetivo já. A gente tem, se for para pensar aqui pela sinopse que a gente tem o objetivo do coadjuvante da história, mas não tem o objetivo do protagonista apresentado. Eu consigo já entender aqui o objetivo do coadjuvante. Se a gente tratar aqui por um segundo o coadjuvante como protagonista, a gente consegue imaginar, ele recrutou nisso, talvez contra a vontade dos pais, porque ele não quer ser só um riquinho, mauricinho, mimadinho ali que tem tudo na mão, ele quer realmente fazer algo, construir algo com base no seu, né, no seu valor, no seu mérito e coisa assim. Então ele vai para lá e aí ele vai passar por várias dessas dificuldades, mas tendo aquele objetivo ali em foco. Então já consigo traçar todo um paralelo de, beleza, ele vai para lá, vai ser difícil pra caramba. No começo talvez ele possa achar um pouco fácil e aí ele vai ficar mais confiante naquele objetivo, mas ainda em algum determinado momento vai ficar muito difícil de continuar fazendo as missões, decisões, etc. Ele vai pensar em desistir, mas aí quando ele pensar em desistir, ele vai ter alguma coisa ali muito clara ali para ele, talvez alguma trama que envolva algo mais profundo, algo ali que realmente impacta de forma grande o mundo, e aí ele vê naquilo um senso de responsabilidade, um senso de que se eu tô aqui, eu não tenho só que ficar me provando, né, assim. Ele pode até, em algum determinado momento, ter que abrir mão de reconhecimento e de coisa, daquilo que ele estava buscando no início da história para poder resolver um problema e ser mais altruísta ali. Então, em algum determinado momento, talvez ele tenha que ser visto como traidor para que ele possa dar a volta ali por cima e resolver o problema. Só que ele vai estar sacrificando aquilo que era importante para ele no começo, mostrando que o personagem amadureceu e que agora, antes ele era sim um riquinho mimado, que estava buscando alguma coisa por vontade própria, mas essa vontade própria, essa força, esse mérito que ele buscava, era só um lance de reconhecimento, porque ele queria ter alguma coisa, era só pelo ego, era só para satisfazer aquele ego que ele já tinha por ele ser um riquinho mimado. E aí, quando ele abre mão de reconhecimento, abre mão daquilo, abre mão desse ego, aí a gente entende que o personagem amadureceu e agora ele ganhou o mérito ali que realmente ele estava buscando em resolver um problema, em resolver uma situação, em lidar com alguma coisa ali que seria a trama principal da história que a gente está abordando. Então aqui, só com essa frase aqui que descreve o objetivo do coadjuvante, eu consigo traçar todo um paralelo já da história, de como eu abordaria essa história aqui para seguir. Coisa que eu não consigo fazer com o Iwayama, né, ou com o Ichigo, porque eu não tenho estabelecido quem ele é, de onde que ele veio, o que ele quer, e aí a gente precisa estabelecer isso de alguma forma para que a gente consiga entender a luta desse personagem, o que ele está fazendo ali e consiga se importar com ele. É só quando a gente entende um personagem, entende a motivação dele, entende por que ele está fazendo o que ele está fazendo, seja certo, seja errado, a gente considere burrice, considere genialidade. Entender é fundamental para que a gente consiga seguir na história, consiga achar que a história pelo menos está fazendo sentido. E não só tipo, caramba, esse personagem parece que não sabe o que quer. A pior coisa que pode ter na história é aquele personagem que parece que não sabe o que quer, que uma hora tá indo para um lado, outra hora tá indo para o outro, porque aí nunca fica parecendo que ele é uma pessoa indecisa, fica parecendo só que é um roteiro mal escrito. Tem várias coisas na história, em histórias assim fictícias e tal, mangá, roteiros, livros, etc., que se a gente faz igual na vida real, não fica parecendo que aquilo é realista, fica parecendo que aquilo é mal escrito. Certas coincidências que acontecem na vida real não podem acontecer em obras de ficção. Pessoas serem muito indecisas e atirarem para todos os lados, que acontecem muito na vida real, porque a gente não existe um manual para a vida, né? Onde, ok, você segue isso aqui e vai dar tudo certo no final, né? Você vai tentando, e nesse processo de tentativa e erro você vai até uma coisa, volta, tenta outra, não dá certo, volta, você não sabe exatamente o que você quer, então você tenta várias coisas diferentes e por aí vai.
esse tipo de coisa não funciona numa história de ficção, porque não é interessante de acompanhar um personagem que não sabe o que quer, um personagem que está sempre tentando alguma coisa e nunca chega até o final, ou um personagem que todas as coisas que dão certo para ele são por coincidências ou por sorte ou algo do tipo. Então, ou mesmo azar até pode ter, azar pode ter em história, né? Existe uma frase que é tipo, um personagem ele nunca pode ser favorecido pela sorte, sempre tem que estar com azar ali jogando contra ele, para que você consiga ter mais, né, mais mérito nas atitudes e nos ganhos daquele personagem, para que você possa novamente empatizar mais com aquele personagem e torcer mais por ele. Está tudo contra alguém e essa pessoa triunfa mesmo assim, você automaticamente fala, pô, essa pessoa mereceu, porque ela tinha tudo pra não dar certo e ela deu certo no final. Enquanto um outro personagem que, pô, você tinha tudo pra dar certo e não fez nada e deu certo por sorte, geralmente a gente olha pra essa pessoa e automaticamente pra esse personagem com algum rancor, com desdém, etc. E geralmente não é esse sentimento que a gente quer que gere, pelo menos não no protagonista da história. Talvez num vilão, talvez num coadjuvante ou algo assim. Pode ser um alívio cômico ou coisa do tipo. Vai ser um personagem que automaticamente vai se tornar antipático pra quem tá lendo. E a pior coisa que um protagonista pode ser é antipático. Ele pode até ser o vilão da história, mas ele tem que ser carismático pra ser vilão. Se ele for um vilão antipático ou um protagonista, herói antipático, geralmente não dá certo.